Bom, pessoal, para encerrar a nossa discussão envolvendo aí o capitalismo, eu queria falar também um pouquinho de uma das mais importantes realizações do mundo capitalista no final do século XX, que é a política do neoliberalismo. Bom, como símbolo desse neoliberalismo, eu escolhi duas imagens aqui. Do lado esquerdo você vê a sede da Bolsa de Valores de Nova York, onde alguns dos mais importantes acontecimentos financeiros, econômicos do mundo se deram. E aqui também em Nova York você vê o touro de Wall Street, uma representação também desse mercado financeiro global. Bom, a verdade é que a gente já vem falando há um tempo sobre o modo de produção capitalista, mas eu não cheguei ainda a defini-lo com mais cuidado. Bom, vamos tentar então definir esse modo de produção capitalista? Bom, existem algumas características centrais daquilo que a gente chama de capitalismo. Bom, a primeira coisa importante é a base socioeconômica. Bom, a base socioeconômica do capitalismo se estrutura em cima da propriedade privada, da manutenção da propriedade privada, que, aliás, é garantida por lei, e a exploração daquilo que a gente chama de mais-valia. Esse conceito aqui de mais-valia é um dos mais importantes conceitos propostos por Marx, e a mais-valia seria justamente aquela parte do trabalho do assalariado que não se torna salário, ou seja, aquela parte da jornada de trabalho que não é paga pelo empregador e que acaba facilitando, permitindo a acumulação de riqueza que é tão comum nessa estrutura capitalista. Bom, aliás, a mais-valia, ela ajuda também um pouco a entender o conflito que é central no mundo capitalista entre o empresariado e os trabalhadores. Não é? De um lado, o poder de possuir quase todos os meios de produção, e do outro lado, os trabalhadores que só têm aí a sua força de trabalho para vender. Existe um Estado Nacional centralizado nas nações capitalistas, pode ser monarquia, pode ser república, mas existe uma centralização política e o princípio da igualdade jurídica entre os indivíduos que são tomados como cidadãos. Portanto, não existe igualdade a priori social ou econômica. A base do capitalismo se sustenta na igualdade jurídica. Agora, quando a gente pensa nessa palavra capitalismo, a gente vê que essa palavra aqui ela é derivada de capital. E esse conceito de capital também é um conceito importante da economia política, também é um conceito importante da sociologia. E por quê? Porque o capital, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é uma coisa. Na verdade, o capital ele é uma relação de produção definida. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? O capital não é apenas aquilo que permite a produção, como uma máquina. Uma máquina por si só não é necessariamente um capital. Se você, por exemplo, tem uma máquina e você usa essa máquina, por exemplo, uma máquina de tecer, para fazer um casaco para você mesmo, a gente não vai dizer que essa máquina é um capital, porque ela não define uma relação social de produção. Agora, se você tem essa máquina e você abre uma empresa de tecelagem, você contrata trabalhadores, aí essa máquina tornou-se um capital. Portanto, esse capital é a base do mundo capitalista. Bom, isso nos leva a um conceito que o Marx chamava de ideologia. A ideologia que para o Marx tinha uma conotação negativa, que seria a falsa consciência que o sujeito tem a respeito da classe a que pertence, ou da falta de consciência que ele teria em relação à sua condição no mundo. É por isso que a ideologia acaba estando muito próxima do conceito de
alienação, de que a gente já falou aqui mais de uma vez. Essa alienação é justamente essa falta de consciência do trabalhador em relação à sua situação, porque ele não tem o controle sobre o resultado da produção. E como esse trabalhador não tem esse controle, o Marx vai dizer que ele está alienado. Existe, portanto, essa ideologia que faz com que esse trabalhador não tenha consciência da sua situação, muitas vezes de exploração. Agora, como eu disse, o capitalismo moderno, ele se estruturou mais recentemente sob essa forma do neoliberalismo. Isso começou na Inglaterra, com a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, nos Estados Unidos, com o presidente ator Ronald Reagan, e isso foi se espalhando pelo mundo durante as décadas de 80 e de 90. Muitos países, então, tiveram experiências neoliberais. É o caso do Brasil dos anos 90. E o que definiria esse neoliberalismo? Bom, a estabilização financeira, com controle rigoroso da inflação, processos de privatização de empresas estatais, flexibilização de direitos trabalhistas, é a história de legalizar, por exemplo, as terceirizações, livre fluxo de capitais no mundo globalizado e desregulamentação de mercados. Tudo isso pode ser definido, talvez, numa palavra, que é a noção de Estado mínimo. O neoliberalismo, ele vai radicalizar princípios liberais. Portanto, o Estado não deve intervir na economia. Os mercados devem estar desregulamentados. É claro que depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, que se espalhou pelo restante do mundo, algumas dessas premissas já estão sendo rediscutidas, mas é isso que a gente vai definir como neoliberalismo. Tem exatamente uma questão para a gente fazer a respeito desse conceito de neoliberalismo. Vamos ver como é que você se sai?